Olá e boas-vindas a esta nossa nova análise visual. Hoje, o papo é direto e reto para desmistificar um daqueles conceitos que são absolutamente vitais para quem programa: as famosas funções em Python. O nosso objetivo aqui é explorar juntos como o código pode deixar de ser apenas um amontoado de comandos para se tornar algo não só funcional, mas super elegante e fácil de gerenciar, sempre nos baseando direto na essência do nosso material de apoio. Vamos lá? O nosso roteiro hoje é bem lógico. A gente vai passar pelo problema da complexidade, entender o que são funções, como invocar a função, os valores de retorno, a passagem de parâmetros e, para fechar com chave de ouro, a batalha do escopo, local contra global. Então, ponto número 1, o problema da complexidade. Por que a gente precisa de funções para começo de conversa, né? Olha só esse número na tela: 10 milhões. É até difícil de visualizar o tamanho disso. Essa é uma estimativa bem realista da quantidade de linhas de código rodando agora mesmo em um smartphone padrão. Imagina tentar escrever, ler, ou pior ainda, consertar um software desse tamanho se ele fosse uma única lista gigantesca e interminável de comandos. É humanamente e tecnicamente impossível. E aí que entra a nossa salvação, a modularidade. O material de origem é super claro sobre isso. Problemas gigantescos precisam, obrigatoriamente, ser quebrados em pedaços menores, em subproblemas mais gerenciáveis. É isso que permite que a gente analise e resolva cada pedacinho separadamente. E o melhor de tudo, essa tática permite o reuso de código. Ninguém precisa ficar reinventando a roda ou construindo a mesma solução do zero a todo momento. Isso nos leva direto ao nosso ponto 2. O que, afinal, são as funções? Nossos blocos de construção. Uma forma muito legal de pensar em um módulo ou numa rotina é imaginar uma peça de quebra-cabeça. Trata-se de um bloco independente de instruções. Ele tem uma tarefa super bem definida e é desenhado meticulosamente para se encaixar num algoritmo maior, sem transformar tudo numa bagunça travada. Mas trazendo para a definição exata e técnica, uma função em Python é uma rotina que executa uma tarefa específica. E tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. Assim que ela termina o trabalho, ela volta, de forma totalmente automática, para o exato ponto do programa de onde foi chamada. Essa é a verdadeira essência da independência estrutural no código. E a carinha dela no código. O cabeçalho sempre começa com essa palavrinha-chave aí, def. Depois vem o identificador, que nada mais é do que o nome que a gente dá para a função, seguido por uma lista de parâmetros ali entre parênteses. É uma arquitetura super limpa e extremamente lógica. Vamos ver isso num exemplo real para materializar a ideia. Olha essa declaração de uma função chamada média. O cabeçalho já avisa que ela precisa dos parâmetros N1, N2 e N3. Logo embaixo, recuado ali à direita, começa o corpo da função. Ali tem uma variável local chamada soma e as instruções matemáticas exatas para o cálculo. Seguindo para o passo 3, invocando a função. Porque criar não basta, tem que usar, certo? O material bate muito numa tecla que precisa ficar muito clara. Lidar com funções envolve duas etapas completamente distintas. A primeira é a criação, a declaração da rotina, que é o que a gente acabou de ver. A segunda é a execução, que a gente chama de invocar ou chamar a função. Só escrever aquele def não faz o código rodar na mesma hora não, hein? A ação de verdade só acontece nesse segundo passo. Por exemplo, na criação dessa rotina bem simples, a exib smg, o detalhe principal é que os parênteses estão vazios. O que isso quer dizer? Que ela não precisa receber nenhuma informação externa para funcionar. Ela só guarda um comando de imprimir na tela. E pronto. Mas para a mensagem pular na tela de fato, a gente tem que dar a ordem. E é isso que essa linha de código está fazendo. Quando se escreve o nome da função seguido dos parênteses vazios, o programa entende: opa, é para executar aquele bloco de código agorinha mesmo, bem neste ponto. Ponto 4 na nossa jornada: valores de retorno. Como as funções conversam e devolvem resultados. Basicamente, temos dois grandes grupos aqui. Tem as funções que não retornam nenhum valor. O lance delas é só executar uma ação. É o que a galera de computação chama de efeito colateral, tipo print, que só joga um texto na tela. Mas do outro lado, temos as funções que fazem as contas e usam a instrução return para devolver os dados. Ah, e um adendo muito legal que o texto nos traz. No Python, se não tiver um return explícito, a função não volta de mãos abanando não. Ela retorna automaticamente um valor nulo chamado none. Esse trecho aqui ilustra perfeitamente o poder do return. Na hora que o código chama media371, o fluxo pula lá para dentro da função. E assim que o Python o esbarra na linha return soma dividido por 3,
O fluxo é imediatamente interrompido e aquele número exato viaja de volta e cai direitinho dentro da variável res. Lindo de ver operando, não é? Parte 5. Passagem de parâmetros. A via de entrada de dados. As regras do jogo aqui são simples. Os argumentos que a gente passa na hora de chamar a função são copiados para os parâmetros lá na definição. O padrão do Python é fazer isso pela ordem de chegada, a ordem posicional. Mas tem um truque na manga muito elegante, que são os argumentos por palavra-chave, ou keyword arguments. A associação posicional é a mais comum. É literalmente uma fila. O primeiro argumento, no 1, vai direto para a primeira vaga, N1. O segundo argumento vai para o segundo lugar e assim por diante. Depende exclusivamente da posição. Já a associação por palavra-chave é onde o Python brilha na flexibilidade. A ordem das coisas não importa mais. Dá para dizer explicitamente, olha, o N2 recebe 30 e o N1 recebe 23. O mapeamento é feito pelo nome exato, o que deixa o código absurdamente claro de se ler. E, finalmente, ponto 6, o grande debate técnico, escopo de variáveis, o duelo entre local e global. Existe um contraste gritante de tempo de vida e acesso aqui. Uma variável local existe em um universo super restrito. Ela nasce dentro da função, só pode ser acessada ali e morre assim que a função termina. Liberou? Acabou. A variável global é o completo oposto. Ela vive solta, fora das rotinas, dura o programa inteiro e qualquer função pode ir lá e mexer nela. Aqui, a gente vê isso na prática. A variável max, que vale 100, está declarada lá no topo, global e acessível. Então, tanto a func1 quanto a func2 conseguem ir lá, ler ou alterar esse valor sem nenhum problema. E claro, olhando rápido assim, parece super conveniente e fácil, né? Mas é aí que mora o perigo, e o material faz questão de deixar este aviso bem claro. O uso de variáveis globais não é considerado uma boa prática de programação. Pensa bem, se um monte de funções diferentes podem alterar o mesmo dado ao mesmo tempo, rastrear um erro vira um pesadelo total. Toda aquela vantagem de independência que a gente viu no começo vai por água abaixo. O que nos deixa com uma provocação excelente para encerrar. Conforme os nossos programas vão crescendo e ficando mais complexos, como será que a gente pode organizar e passar os dados de forma sofisticada, sem cair na tentação de usar o estado global e garantindo que cada pecinha do quebra-cabeça continue infalível? Fica aí essa reflexão super importante para levarmos adiante nas nossas aventuras com o código.